Oi, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Eu quero falar sobre Please Please Me, o primeiro disco dos Beatles. E mesmo que você não goste de Beatles, se você gosta de produção musical, fica por aqui, tá? Porque tem bastante informação legal sobre produção musical, sobre a história da produção musical principalmente. Explicar de onde veio essa ideia. Ontem eu acordei com Anna Go to Heaven, a música que eles gravaram nesse primeiro disco, na cabeça. E ficou por horas na cabeça, por horas, por horas. Aí eu aproveitei meu dia livre e gravei a música, porque eu percebo que geralmente é assim que funciona. Eu fico meses com uma música na cabeça quando pinta dessa forma, então é melhor eu gravar para resolver, né? E aí quando eu comecei a ouvir a música, aí veio na cabeça um monte de informação, eu falei, pô, isso dava um vídeo legal. Dava para falar sobre umas coisas legais aqui. E deixa eu explicar, talvez esse vídeo Fúria Boa levar para fãs de Beatles que não sabem quem eu sou. Meu nome é Paulo Anhaia, eu sou produtor musical há 30 anos, mais ou menos, há mais de 30 anos. Sou músico há mais de 40, sou engenheiro de música, engenheiro de som, né, de música há uns 35 anos mais ou menos. Gravei, trabalhei com um monte de artistas conhecidos, ganhei um monte de discos de ouro, de platina, de diamante, 4 Grammys latinos e tudo mais, mas antes de tudo eu sou um fã de Beatles, tá? Então deixa eu contar sobre isso. O Please Please Me é o primeiro registro em álbum dos Beatles. Eles fizeram 2 singles antes, né? E poucos meses antes, e aí gravaram esse álbum. Para mim é um dos meus preferidos até hoje pelo frescor desse álbum. Você ouve e dá a impressão de que você está numa sala ouvindo os caras tocando na tua frente. Soa muito natural. Ali tem muitos motivos para isso soar natural. Primeiro que foi uma performance de fato, tá? São os caras tocando e cantando ao vivo. Tá? É uma coisa que hoje é muito incomum você ter um músico que grava um disco tocando a guitarra dele enquanto ele está cantando. Normalmente a gente grava a guitarra, depois grava a voz. Nessa época não, eles gravavam tudo junto. O que acontece? Os Beatles caíram na mão da EMI, a EMI percebeu que tinha potencial e resolveu lançar. Aí tinha um produtor da EMI, que era o George Martin, que era o maluco da galera, vamos dizer assim, o cara que fazia os projetos mais doidos. Ele trabalhou, por exemplo, com o Peter Sellers, que é o cara do Diamante da Pantera Cor-de-Rosa e tal. Trabalhou com o Peter Sellers fazendo discos de comédia, essas coisas. Então eles não sabiam muito bem o que fazer, porque eles gravavam mais orquestra do que qualquer outra coisa, e mandaram para a mão do George Martin, tipo, se vira aí, tá? Vê qual que é. E a princípio tem uma história de que eles queriam gravar ao vivo, de que possivelmente ia ser gravado um disco ao vivo no Cavern Club, que é onde eles tocavam bastante lá na Inglaterra. E aí, por questões técnicas, tá, para fazer um estúdio móvel ou levar para lá, eles acharam melhor fazer dentro do estúdio. Mesmo assim, foi gravado com todo mundo tocando junto. Então se perdia um tempo para timbrar a música, né, fazer a coisa funcionar, né, os sons funcionarem e tudo mais, e depois fazia várias performances para capturar isso para fita. Naquela época, a fita que eles gravavam no Abbey Road, que é o estúdio, chamava estúdio da EMI na época, depois virou o Abbey Road por causa do disco dos Beatles, o nome da rua e tudo mais. Mas a fita que eles trabalhavam era 2 canais, só que gravava 2 canais ao mesmo tempo. Então o que eles faziam? Geralmente eles colocavam os microfones que estavam captando a banda em um dos canais e os microfones que estavam captando as vozes em outro dos canais. A ideia era poder equilibrar isso melhor depois na hora de mixar. E geralmente a mixagem era feita em mono, quer dizer, tudo no centro. Então o que eles tinham? Eles tinham como subir um pouco as vozes, colocar efeitos nas vozes, por exemplo, ou o instrumental e etc. Só isso. Eles não tinham muito... Se precisava fazer alguma coisa mais detalhada, tinha que ser feito na hora da captação. Tipo subir um solo de guitarra e voltar, coisas desse tipo, isso tinha que ser feito durante a captação. Se eles quisessem fazer um overdub, que foi feito em algumas músicas, eles precisavam tocar essa fita de 2 canais, fazer o overdub enquanto gravava para outra fita de 2 canais. Então, por exemplo, músicas como I Saw Her Standing There, tem as palmas dos Beatles ali, isso foi feito de overdub. Tem um piano, eu não lembro se é There's a Place, acho que é Misery, que tem um overdub de piano, tem uma outra música que tem um overdub de Celeste, tudo. Isso foi feito posteriormente dessa forma, gravando de uma fita para outra. Não existiam fitas de gravar em vários canais no estúdio da EMI, no estúdio Abbey Road. Nos Estados Unidos, por exemplo, já se gravava em 8 canais, já tinha coisas mais avançadas. Lá, eles eram muito retrógrados nisso. Isso é muito engraçado, a gente tem uma visão
do Abbey Road como sendo um estúdio moderno, né? Mas você lendo, por exemplo, o livro do Jeff Emerick, que é o engenheiro de som dos Beatles de 66 até o final da banda, ele fala sobre todas as limitações técnicas que o estúdio tinha e como eles contornavam isso. Tá? Inclusive é importante eu citar aqui, muita gente pergunta quais são as fontes dessa informação que está passando. Putz, são muitas, muitos anos de estudo. Eu conheci os Beatles em 80, quando eu era garoto, né, quando morreu John Lennon, eu conheci os Beatles, 10 anos após eles terem terminado, e de lá para cá eu li dezenas de livros e vi dezenas de documentários e entrevistas com pessoas envolvidas, tanto produtores, empresários, engenheiros de som. Então tudo isso que eu estou falando aqui não é uma coisa que você vai encontrar na Wikipédia direto assim, porque na Wikipédia tem tudo. Não li a Wikipédia para saber. Eu li várias coisas ao longo dos anos, tá? Então essas informações vêm daí. E aí o que acontece? Eu falei de Anna, e Anna me deu um estalo muito legal que eu já tinha tido com uma vez que eu gravei Nowhere Man com meu irmão e dois irmãos amigos nossos, o Zé Bruno e o Jorge Bruno, que são da banda Resgate. A gente gravou uma versão para Nowhere Man. Se você procurar aqui no YouTube, você encontra. E eu senti a mesma coisa. Eles eram muito minimalistas nessa época. Os arranjos eles eram muito enxutos, porque como era feito ao vivo, todo mundo tocando e cantando junto, não tinha não tinha só 2 canais para fazer também, a coisa toda era muito enxuta. Só que era muito bem feita, porque dava destaque para o que precisa ter destaque naquele momento. Eu vejo hoje, eu pego materiais para mixar, por exemplo, hoje mesmo eu estou trabalhando numa música que tem muitas guitarras e tudo mais, e tem umas alfaias, tá, que são os tambores, né, tocando junto. E para aparecer essas alfaias é muito difícil, porque tem muita informação naquele momento. Os Beatles tinham, nessa época, uma coisa de ter o espaço para aquela coisa ter destaque. Então você tem uma base de violão que é super baixinha na música, fazendo uma levada super simples, nada demais. O Ringo toca uma levada que não leva o chimbal direto. Tum, tá, tum, ps, tá, tá, tum. É super limpa tal. Não tem um ataque de prato na música. Não tem um psh, em momento nenhum. As frases que tem são todas de caixa, frases simples. Quando vai entrar o chimbal, que é na parte B da música, ele entra o chimbal fechadinho, não tem ataque de prato, sabe? E é interessante falar disso também, a estrutura da música. Olha como a cabeça vai para milhões de lugares. E eu fiz questão de não fazer um roteiro para poder ficar à vontade para falar. Essa música ela tem uma estrutura que os Beatles usavam muito, que é uma música sem refrão. Porque ela tem apesar dessa música não ser composta por eles, tá? Tem o Anna, you come and ask me girl. Tem a parte A, aí repete a parte A e vai para uma parte B, que é o All of my life I've been searching. Que ali não é opa, não alcancei ela. I've been searching. Aqui foi. Essa parte aí não é um refrão, é uma parte B. Tá? Então você tem a Hard Day's Night, por exemplo, que também tem essa mesma estrutura. Você tem Yesterday, que também não tem um refrão. Você pode dizer, mas o refrão é o que começa com o refrão. Não, porque tem o Yesterday, oh my God. Depois tem o Suddenly. É o mesmo, são 2 versos. E aí vai pro Why She Had to Go, que não é o refrão. Ali é uma parte B, é uma parte, uma ponte na música, né? Uma parte para diferenciar a música, né? E eles tinham muito disso. Mas voltando ao Please Please Me, tinha esse minimalismo que fazia com que tudo aparecesse. Em Anna, por exemplo, tem na parte B, que tem a harmonia do George e do Paul, né? O Paul fazendo a de cima, o George fazendo a voz de baixo. E nessa parte, por exemplo, continua o violão fazendo a levadinha, é a hora que o Ringo vai pro chimbal, e a guitarra do George fica check, 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 super limpa, super, assim, nada. Por quê? Porque daí dá destaque para o vocal do John e para os backings do Paul e do George, sabe? Tudo é muito bem construído, porque eu vejo que hoje as pessoas pecam muito por excesso, elas querem colocar tudo ao mesmo tempo e aquilo fica poluído. Na hora de mixar você tenta dar destaque para as coisas e você consegue às vezes fazer uma coisa, aquele bololô caótico que funciona, que fica legal, né? Mas não tem o destaque que precisa para aqueles elementos. O cara fala assim, pô, mas eu não consigo ouvir o coro aqui na música. Sim, mas você tem uma orquestra sinfônica tocando, 4 guitarras,
a bateria com pedal duplo, um monte de coisa acontecendo. Se eu subir o coro bem para você poder ouvir, o resto tudo vai sumir. Tá tudo bem para você? Eu vou subir. Eu subo, o cara fala, não, volta o coro onde estava. Pô, mas aí eu não consigo identificar o coro. Eu falo, então, teria que ter feito um arranjo mais enxuto para esse coro poder aparecer, entendeu? Então isso é uma coisa que eu acho que é muito sábia da forma como eles gravaram. O álbum todo foi gravado basicamente em um dia. Eles tinham gravado 2 singles antes, questão de acho que 2 meses antes, uma coisa assim. E eu não sei exatamente, tá? Os tempos tá vindo da cabeça aqui. Mas uns meses antes eles tinham gravado 2 singles e depois gravaram 10 músicas nesse dia de trabalho. Foi um dia de umas 12 horas e pouquinho. Começaram às 10 da manhã, foi até umas 10 e meia da noite. E tudo gravado ao vivo. E segundo o George Martin, eles iam ficando cada vez melhores ao longo do dia. Quanto mais eles tocavam, ficavam melhores. Tem uma coisa interessante, eles eram muito experientes nessa época, muito experientes já, apesar de serem muito novos. Quando eles gravaram esse primeiro disco, acho que o George tinha acabado de fazer 19 e os mais velhos, que eram o John e o Ringo, tinham 22, entendeu? O Ringo era o mais velho deles, mas ele era mais velho meses, sabe? Mas eles tinham 22, tanto que quando terminou os Beatles em 70, acho que nenhum deles tinha feito 30 ainda. Talvez o Ringo tinha feito 30, mas todo mundo era muito jovem. Só que apesar de serem muito jovens, eles faziam muitos shows. A época que eles tocaram em Hamburgo, por exemplo, eles tocavam em torno de 7 horas por noite. Tá? Naquela época não era comum a música mecânica, como a gente diz, que tipo um DJ tocando música, que hoje você vai num bar, por exemplo, uma banda faz 3 entradas de 1 hora. Toca 1 hora, faz meia hora, 40 minutos com o DJ, toca mais 1 hora, tal, faz meia hora, 40 minutos com o DJ, toca mais 1 hora. Naquela época não, eles tocavam por 1 hora, fazia uma pausa de 5 minutos para ir até o banheiro, tomar uma água, pegava de novo, então eles tocavam em torno de 7 horas por noite, tá? E isso vários dias durante a semana, tá? Então eles eram muito experientes, já mesmo sendo muito jovens. O George foi para a Alemanha para tocar, ele tinha 17 anos, ele foi ilegalmente para poder tocar, né? E se eu não me engano, ele até foi deportado por isso, pela idade. E aí eles tocavam a noite inteira e acontecia muito de, como você está cantando durante 7 horas, você perder a voz. Aí o outro passava a cantar. Por isso que todo mundo cantava. Que tinha noites que o John tinha que segurar a noite inteira, tinha noites que o George tinha que segurar a noite inteira. Eles revezavam para poder manter a voz, entendeu? Porque eram 7 horas por noite tocando 4, 5 vezes por semana. Entendeu? Então eles, apesar de serem muito novos, eles eram muito experientes, então eles chegaram muito bem preparados para gravar. O disco tem 10 faixas compostas por Lennon e McCartney. Diz que quando eles lançaram esse disco, eles já tinham mais de 200 músicas que eles tinham composto, né, juntos. E tem 4 covers, tá, que eles gravaram, que eles tocavam muito cover, né, à noite, né, nesses bares e tudo mais. E é um disco que soa fresco também, por causa da forma como foi captado. Nesse livro do Geoff Emerick que fala da forma como tinha que ser captado, de como funcionavam as coisas no estúdio Abbey Road na época, e isso é muito louco. Ele falou que tinha os técnicos de manutenção, se eu não me engano eles usavam jaleco cinza, que eram os caras que consertavam o equipamento. Tinha os técnicos de montagem, tá, que eles montavam os microfones, que eles usavam o jaleco branco. E tinha os técnicos de som, de mixagem, que eram os que operavam as mesas, compressores, etc., que eles usavam paletó e gravata. Entendeu? Então, assim, um técnico de gravação, esse técnico de mixagem não punha a mão no microfone, porque quem montava o microfone era o cara do jaleco branco. Entendeu? Tinha uma hierarquia muito séria ali. E nisso, eles tinham umas regras de microfonar à distância. Então, por exemplo, se ia microfonar um amplificador de guitarra, normalmente não se colocava coladinho no amplificador, tinha uma distância para fazer isso acontecer. Coisa de 50 centímetros, 1 metro, para microfonar um boom, etc. Porque eles tinham medo de danificar a cápsula do microfone. Então, isso era uma regra interna deles. E isso faz o quê? Isso faz com que o som fique mais distante e fique um som menos direto. Talvez isso que faz eu sentir esse frescor nesse disco, dessa coisa de você ouvir como se eles estivessem dentro de uma sala, sabe? Porque realmente está captando a sala toda, sabe? Então tinha essa coisa da distância para captar. O Geoff Emerick foi o cara que comprou a briga de falar assim, não, eu estou ouvindo os discos americanos e parece que tem mais pressão, parece que a coisa está mais perto, eu vou aproximar o microfone. E ele teve que assinar um termo de próprio punho dizendo, olha, eu vou fazer isso, se danificar, eu que vou ressarcir o estúdio e tudo mais. O cara foi peitudo para chegar onde ele queria, né? E assim, tem também uma outra coisa
Os dois singles que eles gravaram foram gravados em mono. Acho que é Love Me Do e P.S. I Love You. Se você ouvir o álbum no Spotify, você vai ver que essas duas músicas estão monaurais e as outras estão em estéreo. O estéreo na época era uma novidade para som doméstico, então as pessoas queriam ouvir o estéreo. E aí o que acontece? Foi gravado pensado em mono. Eles tinham dois canais, mas eles queriam. Opa, um gatinho subiu no meu colo aqui. Fala aí pra galera. Essa é Edith Piaf. Tá? E, enfim, eles gravavam em mono, pensando em gravar em mono, só que as pessoas queriam ouvir estéreo. E aí o que eles fizeram? Eles colocaram o canal 1 para um lado, o canal 2 para o outro. Então você ouve a banda de um lado e as vozes vindo do outro, por causa disso, por esse estéreo. Só em Boys, olha que loucura, Boys é o Ringo cantando, e ele cantou enquanto tocava a bateria. Então você tem de um lado a banda, do outro lado a bateria e a voz. Né? Era tudo feito de uma forma super simples assim. E é um disco que soa muito bem até hoje. E eu acho que o que a gente pode tirar disso para a produção de hoje é pensar na qualidade da performance, porque hoje tem muito músico que vai gravar que não consegue tocar a música inteira, da cabeça de cabo a rabo, tá? E nessa época eles tocavam, não só tocavam a música inteira, eles gravavam tocando e cantando, né? Então o George estava fazendo solo e estava fazendo backing ao mesmo tempo, entendeu? Então isso é uma coisa que vale muito a pena. Esse minimalismo no arranjo também é uma coisa muito legal, não que você tenha que usar poucos elementos, mas saber o momento certo de usar esses elementos, onde você fazer a coisa ser mais caótica, onde fazer a coisa ser mais limpa e tudo mais, para você ter um resultado melhor. A qualidade das composições também é muito importante, que também não, é principal da coisa toda. Músicas legais, antes de qualquer coisa. Antes de som bom, tem música boa, né? E, enfim, é isso. Esse é o primeiro vídeo do ano. Desejo para vocês um excelente 2026, tá? Que vocês possam fazer muita música, que vocês se divirtam com os amigos de vocês. E é isso aí. Ouçam o Please Please Me com mais atenção, que vocês vão ver esses detalhes todos. É muito legal assim, pesquisar. A produção musical não é só você saber usar um microfone, usar um compressor. É você entender a música como um todo, entender a história da música, de onde que ela surgiu, o porquê que soa daquela forma, etc. Isso é a parte mais divertida da coisa e que mais vai te trazer benefícios a longo prazo, tá bom? Tudo de bom para vocês. Valeu!